Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conversas com quem gosta de literatura. E a nossa primeira conversa tem como tema o valor da literatura para a nossa experiência. Eu sou a professora Lívia Maciel e gostaria de começar me apresentando para vocês, falando um pouquinho da minha experiência com a literatura, que sempre foi guia da minha formação. Eu diria que a literatura, a poesia, foi e sempre será o meu destino vital, meu profissional. Meus anos de aprendizagem e magistério são tecidos pela literatura. O curso de licenciatura em letras português, o mestrado em teoria da literatura, a especialização em ontologia da linguagem, a atuação como professora de língua portuguesa em escolas de educação básica e como professora de literatura em alguns cursos de letras aqui em Brasília. Um grande amigo, também professor de literatura, me disse uma vez que eu sempre soube aplicar em vida a aletria e a hermenêutica de escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, e também sei me dedicar à compreensão de temas que são muito caros à nossa área de conhecimento e que, particularmente, me movem e comovem. Entre eles estão o romance como forma poética singular da modernidade e pós-modernidade, o diálogo entre a literatura e o sagrado, a literatura infanto-juvenil, a construção imaginativa dos clássicos e a educação do ser poético. E, como gosto de estar em comunhão com as pessoas, e já que professo os ensinamentos de Manuel de Barros e Guimarães Rosa, segundo os quais a gente é rascunho de pássaros, não acabaram de fazer, ou seja, estamos em permanente epifania e travessia, o que me aguardava neste tempos de aposentadoria era a decisão de retomar o verdadeiro e melhor da minha útil vida. Então, neste ano de 2022, eu comecei a prestar consultorias, mentorias e também a ministrar cursos livres de literatura em parceria com algumas instituições, como, por exemplo, o Instituto Kaplum. Então, para abrir nossa reflexão sobre o tema de hoje, eu escolhi 3 versos de Dante Alighieri na Divina Comédia que vocês podem ler aí comigo. Relembrai vossa origem, vossa essência, vós não fostes criados para bichos, e sim para o valor e para a experiência. Versos que remetem, portanto, à pergunta: qual a importância da literatura para nossa existência? Perguntar sobre a importância da literatura para a nossa existência pode parecer pura repetição, mera redundância. É lugar comum, que pode ganhar, no entanto, a sua singularidade e força irredutível se eu tomar como eixo da minha fala, norteador da minha reflexão, a literatura vinculada à leitura, e escolher como ponto de partida uma situação de vida concreta, particular, a leitura da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E explico-me. Até hoje, mesmo depois de tantos anos da primeira leitura que fiz dessa obra, eu não posso deixar de me emocionar, sobretudo quando leio as cenas finais. Principalmente os últimos versos. É essa a importância que a leitura de textos como os de Cabral tem para mim. O seu valor de descoberta e de renovação para a minha experiência.
a capacidade de transformar, enriquecer, ampliar meu horizonte existencial, ao me proporcionar conhecimento do mundo e de mim mesma. E por quê? É porque eu sou tocada pela dor de Severino retirante, que foge da pobreza e da morte, que encontra em todos os lugares da Caatinga e, seguindo o rio Capibaribe, vai parar nos mangues do Recife, onde viverá em condições ainda mais degradantes. Eu compartilho do sofrimento dos outros muitos severinos, iguais na forma de morrer e viver, para quem pouca ou nenhuma consolação, humanamente falando, é possível. Compreendendo a ação do poema, compreendo-me através dela. E em minha condição de pessoa humana, também fadada ao sofrimento, à experiência do sofrer, do passar pelo sofrimento. Faz sentido para mim a inversão da ordem natural do sintagma vida e morte, a qualidade da vida que o poema me dá a conhecer, uma vida a que a morte preside, ou ainda uma morte e uma vida que tem por determinante o adjetivo severina, e por essa razão igualam-se nisso de serem ambas pobres, parcas, anônimas. Percebo que ao transformar o nome do personagem Severino em adjetivo, Cabral nomeou uma condição humana, tornou mais tangível para mim um Brasil severino, feio e pobre, expondo uma ferida ainda não cicatrizada, falando tudo o que eu jamais chegaria a dizer, e por isso mesmo tudo aquilo que me interdiz de calar e de esquecer. Cabral exprime uma capacidade extraordinária de adequação entre o tema da miséria social e humana e a forma singular, única da obra. É o que chamamos de universal concreto. Morte e vida severina simboliza a representação do mundo, do sertão como universal concreto. O que seria isso? É o universal concretizado no microcosmo sertanejo, o Nordeste, e o sertão nordestino, que é universalizado na poeticidade da forma epilírico-dramática do Alto de Natal pernambucano. A gente poderia dizer que há uma aura mitopoética das raízes do Brasil na literatura. O Nordeste, as Gerais, a Floresta, o Pantanal do Brasil, no Brasil, sempre será o palco do mundo. O Nordeste, em Morte e Vida Severina, é a hora e a vez, é o lugar de todo e qualquer homem, não só do nordestino. A poesia, a literatura é ficção, é reflexão, não mero reflexo da nação do Brasil. A nação é fundada na e pela poesia, ela é poesia lírica, épica, dramática, trágica, cômica, tragicômica. A forma singular do alto, escrito em consonância com as características da antiga literatura medieval e ibérica, que penetrou, a partir do século XVI principalmente, no Brasil, no Nordeste, sobreviveu inclusive na tradição oral do repente, na literatura de cordel, é essa tradição. A partir de um tecido bem definido de vozes dramáticas, com versos enxutos, em tom de ladainha, João Cabral revoluciona essa mesma tradição. A tradição não é uma mera repetição,
Aqui a tradição é a tradição dos criadores, é a tradição da poiesis, a tradição da literatura como forma superior, privilegiada de conhecimento, e que por isso nos impacta. Compondo um auto de Natal moderno, em que a reflexão sobre o fazer o poema e a razão de o ler depreende-se da própria forma em que se apresenta o poema, ou seja, na forma dramática, Cabral revoluciona a literatura, o auto de Natal. Ora, e por essa razão, o que chama a atenção do leitor, o que o comove é o contraste entre o chocante do tema e a beleza da forma. Estamos em contato com a pobreza, a miséria, a desgraça social, mas que se trava em conexão com a beleza. Como Morte e Vida Severina pode ser apreciada em termos estéticos? Não há aí uma contradição, mas sim, aceitamos a contradição, ela existe, concordamos que o feio, o pobre, o terrível, o trágico é também beleza, uma forma especial de beleza, ofertada pela obra de arte literária, que pode, de fato, na sua concretização pela leitura, nos comover, nos revoltar, nos colocar num pasmo essencial, nos tirar do chão. É a beleza de Morte e Vida Severina o que importa, mas porque essa beleza tem o valor, a força, o poder, a operatividade de uma experiência. Temos o alcance dessa verdade exatamente porque essa obra é como o próprio título, subtítulo indica, um auto de Natal pernambucano. Faz parte da composição desse auto de Natal pernambucano um princípio questionador, reflexivo, provocador, instigante, que nos mostra não se tratar de uma mera cópia do real. Morte e Vida Severina é muito mais do que mero espelho, reflexo, é muito mais do que mera imitação da vida do nordestino retirante que sai lá da caatinga, do sertão castigado pela seca. Ela é muito mais do que representação, se tomarmos representação como reapresentação, apresentação de novo igualzinha, repetidora de acontecimentos ou fatos. Morte e Vida Severina mostra o refinamento, a riqueza, a profundidade e a alta complexidade que o discurso literário pode alcançar. A literatura, então, é representação, mas representação entendida como presentificação, como um tornar presente pela primeira vez. Ela traz o que, sem ela, permaneceria encoberto. Então, a literatura é revelação, é desvelamento, é aletheia, palavra grega para a verdade. O princípio questionador, reflexivo, que a gente coloca aí para Morte e Vida Severina, é também o princípio imaginativo e construtivo da arquitetura, da estrutura, da sinfonia da obra. Um princípio questionador, reflexivo, que compõe e contrapõe dois movimentos.
o caminho ou fuga da morte, que são as 12 cenas primeiras, iniciais, e o presépio ou encontro com a vida, que são as 6 cenas finais. E é justamente nesse movimento que se contrapõe ao primeiro, é um movimento presépio ou encontro com a vida, que eu gostaria de me concentrar a partir de agora. O presépio ou encontro com a vida acontece quando nasce o menino, filho de José, mestre Carpina, e assistimos a uma verdadeira festa natalina pernambucana, onde amigos, vizinhos e pessoas que trazem presentes ao recém-nascido cantam a beleza do menino. O elogio da beleza do recém-nascido e os presentes que ele ganha das pessoas, todas severinas, iguais na morte e na vida, trazem a marca da diferença do alto de Natal pernambucano criado por João Cabral. A genuína beleza da experiência, inclusive da pobreza. Primeiro, sabemos da beleza dos presentes, do seu valor inestimável, embora todos simples, humildes, pobres, tais como caranguejos pescados no mangue. Vocês podem acompanhar aí, né, nos versos, né, aí do Cabral, né? Então, são presentes como caranguejos pescados no mangue, papel de jornal, para lhe servir de cobertor, água da bica, um canário da terra, bolacha d'água, um boneco de barro, frutas e frutos de todas as espécies encontradas ali, ofertadas pela terra, né? Abacaxi, ou pela água, né? Ostras, tamarindos, jacas, cajus, peixes os mais variados, siris, goiamuns. Além disso, o menino recebe o próprio futuro em forma de previsão das ciganas. Então, previsão das ciganas, uma sorte futura. As ciganas que também vão, né, cantar a beleza e ofertar presentes ao menino. É interessante a gente pensar pelos versos aqui do Cabral, né, se esse presente, se essa sorte futura, né, se apresenta mesmo como aquilo que é um futuro, mas é bastante previsível, regido pela lógica da causalidade, ou se ele, como futuro, pode ser imprevisível mesmo, pode ser inesperado, né? Pode ter essa surpresa da casualidade. Depois, estamos diante da formosura do menino, propriamente dita. Sua beleza é comparada à do coqueiro, à da palmatória ou da aveloz no meio da areia marinha, do agreste de cinza, da caatinga sem saliva. A beleza daquilo que aparentemente feio e disforme é capaz de sobreviver em condições desfavoráveis. A formosura do menino se afirma mesmo sendo ele pálido, franzino, fraco, magro. Pura contradição, pura singularidade. A má formação física do menino, porque podemos ler aí nos versos, né,
do Cabral, e eu até destaquei em vermelho, né? Essa má formação física do menino é porque ele é magro, ele é sem muito peso, ele é pálido, ele é franzino, ele é guenzo, ele é pequeno, ele é enclenque, ele é 7 mesinha. Então, essa má formação decorrente da miséria é o que funda, por contraposição e com a sua força vital, sua beleza, que vem do peso de homem, de obra de ventre de mulher, que tem a marca de homem, marca de humana oficina, da máquina do homem que já bate dentro dele incessante e das mãos que criam coisas. Olha aí o contraponto, né? Dos versos de Cabral. Sua formosura, eis aqui descrita, é uma criança pequena, enclenque e 7 mesinha, mas as mãos que criam coisas nas suas já adivinha. Singular e belo, porque traz a virtude da vida ao brotar, né? A novidade. E é tanto mais singular, tanto mais bela, quando se afirma dentro de um contexto de feiura, de penúria, de pobreza. Então, de sua formosura deixai-me que diga, belo como a veloz contra o agreste de cinza. De sua formosura deixai-me que diga, belo como a palmatória, na caatinga sem saliva. De sua formosura deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Ficamos chocados com isso. O menino é tão belo como um sim numa sala negativa, como a soca que o canavial multiplica, porque é uma porta abrindo-se em muitas saídas. É belo como a última onda que o fim do mar sempre adia, tão belo como as ondas em sua adição infinita. Poderíamos dizer então que a beleza é função de uma experiência da pobreza, mas que nos mostra que não temos pobreza de experiência. Essa abertura, esta plurissignificação, essa estrutura contrapontística o tempo todo de dois movimentos é a singularidade, o vigor e o rigor da forma do alto, de Natal pernambucano, e que vai me trazer esse valor do texto literário. Lembro aqui o que o Walter Benjamin tem a nos falar sobre a experiência, conceito que se tornou caro ao pensador alemão e passou a fazer parte de suas reflexões. É ela, a experiência, que dá sentido à vida, é a própria vida, sem ser colocado entre parênteses. Ela nos transmite, ela nos traz sabedoria das pessoas, ensina-nos modos de ser, estar no mundo o tempo todo, coloca-nos numa temporalidade distendida em que a vida de cada pessoa se liga à de seus antepassados, à de seus contemporâneos, como elos de uma delicada teia tecida de experiências através das gerações. Em um de seus ensaios mais conhecidos, e cujo título é justamente Experiência e Pobreza, Benjamin analisou a impossibilidade de os soldados que voltaram do fronte depois da Primeira Guerra
transmitirem às pessoas próximas o que tinham vivido. Depois de algumas considerações sobre a velocidade dos primeiros bombardeios aéreos da história, Benjamin estabelece uma diferença entre experiência, vivência e explica por que os soldados, cuja vida psíquica ficara limitada durante o período da guerra à atividade de aparar choques, tinham ficado mais pobres e não mais ricos em experiências. Pobres, eis em que nos tornamos, diria Benjamin, pobres de experiência. Morte e Vida Severina se funda contra a sociedade que barbariza, anestesia, retira o sentido de nossas experiências. A gente percebe aí, né, essa trama imagética belíssima que compõe estes versos, por exemplo, do Cabral, né? O coqueiro que vence a areia marinha, o aveloz contra o agreste de cinza, a palmatória na caatinga sem saliva, a soca que o canavial multiplica, uma porta abrindo-se em mais saídas, um sim numa sala negativa, e assim nós temos todo esse tecido imagético. É assim que se propõe o próprio texto de João Cabral. O sim da arte de Cabral não pode ser compreendido como conformismo. A lição que aprendemos do Alto de Natal pernambucano, extraído da pobreza, dirige-se a nós, leitores, a mim, a você, que vivemos outras pobrezas, outras experiências da pobreza, ou vivemos pobreza de experiências? Esse sim que dá sentido final à leitura de Morte e Vida Severina é o que dá o sentido, o valor da literatura. Como nos dizem os versos de outro poema de Cabral, intitulado Catar Feijão, né? A obra Morte e Vida Severina, que se apresenta como um sim numa sala negativa, obstrui nossa leitura fluviante, nossa leitura flutual, assula nossa atenção, isca com risco. Mas eu pergunto ainda, como? Respondo a partir de uma questão central acerca da morte e que é até apresentada em termos de suicídio, possibilidade de suicídio. A questão central é formulada por Severino retirante ao mestre Carpina nos versos finais do primeiro movimento da obra, que é intitulado Caminho ou Fuga da Morte. Leamos então essa pergunta, como ela é formulada. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite, fora da ponte e da vida? É como se escutássemos Severino perguntando: existir, a que será que se destina? Como está nos versos da música Cajuína do Caetano Veloso. Ou então, você chegou a existir? Que é uma pergunta, um julgamento, problema que o narrador personagem do conto O Espelho, de Guimarães Rosa, faz a si próprio e faz a nós também, leitores.
uma pergunta crucial para todo e qualquer homem, em qualquer que seja o seu lugar pátrio. Uma pergunta que provoca o leitor, mobilizando-o, colocando-o em suspensão. Há uma quebra, pois é exatamente no ponto da obra que se inicia o presépio. É nesse movimento de encontro com a vida que Cabral surpreende o mestre Carpina. Severino surpreende até a si mesmo, Cabral, e a nós, leitores. Nós podemos aqui ler, né? Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas, se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. A resposta à pergunta, quem a formula, não é mestre Carpina ou Severino retirante, nem o próprio poeta. Quem responde é a própria vida, com a sua presença viva, com a sua beleza e força incessantemente renovadas, capaz de combater a miséria e se afirmar contra a morte, ainda que seja uma vida severina. Ela é a melhor resposta, como se lê na última estrofe do poema de João Cabral de Melo Neto. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando assim é pequena, a explosão como a corrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é uma explosão de uma vida severina. Estamos diante de uma profusão do sentido, ou antes dos sentidos, que vem a contrário, a contrapelo pelo seu inacabamento essencial. Movimento de abertura estruturado pelo próprio texto, infinito, pela concretude do texto, que aponta para o valor inestimável da leitura da obra literária. O poema de Cabral, que não lida com desfecho de nenhuma ordem, traz consigo uma abertura, uma espécie de paz, catarse para o leitor, de patematos, de aprender pelo sofrer, de passar pela experiência de, não por qualquer virtude anestesiante ou de fácil consolação, mas por ser capaz de suscitar espanto e reflexão, por ser capaz de conter o reconhecimento e a promessa de que as experiências não podem desaparecer como se nunca tivessem existido. Os fios de voz dos versos de Cabral misturam-se com os de Dante que eu escolhi para abrir a nossa conversa.
De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Relembrai vossa origem, vossa essência. Vós não fostes criados para bichos, e sim para o valor e a experiência. A beleza de um sim numa sala negativa. Eis o valor de Morte e Vida Severina para a nossa experiência. Valor, potência, poder. A literatura é uma forma superior de conhecimento, original, uma forma privilegiada de compreensão hermenêutica, inédita da existência. Muito mais do que um produto que se assujeita a contextos externos que lhe afiancem, legitimem e sejam legitimados a verdade pela verdade. Muito mais do que imitação passiva de conteúdos prontos, por mais que esses conteúdos sejam a soma de múltiplas perspectivas, de múltiplos contextos. Morte e Vida Severina é, portanto, um clássico da literatura brasileira, eu pergunto, um clássico da literatura universal? Se pensarmos nas reflexões de Ítalo Calvino no seu texto Por que ler os clássicos? Né? Sim. Por quê? Porque Morte e Vida Severina se impõe como inesquecível. Ela nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. Quanto mais pensamos, conhecer por ouvir dizer, quando a obra de Cabral é lida, relida, de fato, mais ela se revela nova, inesperada, inédita. Ela persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Uma outra pergunta se me impõe. Morte e Vida Severina faz parte, entra, portanto, no cânone? Ela tem a força, o valor, o poder do cânone? Se pensarmos nas reflexões de Harold Bloom, principalmente no livro Cânone Ocidental, quando ele vai falar então a respeito do cânone, sim. E por quê? Porque ela tem a força, mas uma força que é da poiesis, é a força poética, que se constitui basicamente de um amálgama, domínio da linguagem poética, figurativa, originalidade, poder cognitivo, abertura para um conhecimento inédito, dicção exuberante. Ela é metro, é medida, mas de vitalidade, uma medida que tenta mapear o imensurado, o imensurável. Ela é verdadeira arte da memória, a autêntica fundação do pensamento cultural, não só dos brasileiros, não só dos nordestinos. Ela é a arte da memória sem a qual deixamos muitas vezes de refletir. Não podemos prosseguir sem ela. Não? Ela funda aquilo que permanece. Por isso mesmo ela é valor, ela é força, ela é poder da poiesis, ela é um princípio universal fundante, fantástico, imaginativo, que por isso mesmo se junta ou até se mistura, é o valor, a força,
o poder de uma comunidade histórica, no caso, a nossa comunidade histórica. Qual é a obra, a operatividade, o legado, a duração das obras de arte literárias? De obras da literatura brasileira que, como Morte e Vida Severina, tornam presente pela primeira vez o real do sertão, da caatinga, da floresta, do Pantanal, e que sem elas permaneceria encoberto. O sertão, a floresta, o Pantanal, cada lugar, cada região, cada local, né? Eles são representados, são simbolizados como universal concreto. E isso acontece em muitas obras. Eu poderia citar aqui as obras do Euclides da Cunha, do Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, de Ariano Suassuna, de Manuel de Barros e de muitos outros, como, né, eu tentei mostrar aqui em Morte e Vida Severina, mas em todas as outras obras do João Cabral. O valor da obra de arte literária para a nossa experiência, qual é? Conforme uma brilhante estudiosa, Maria Lúcia Guimarães de Faria, em um texto que ela fala sobre a literatura como essa forma superior de conhecimento, ela nos diz que a operatividade da obra é porque ela abre um sentido que doravante repousa na estrutura do objeto criado, inventado, nessa concretude do texto, da obra. O legado, qual é o legado da obra de arte literária? É captar um algo que se torna estável e apreensível por todos. Sua duração, fazer permanente e duradouro aquilo que se encontrava numa transitoriedade impetuosa. Sua obra, mexer com o real mais fundo do que fazem as outras artes. Essa palavra poética, a palavra lavra o real, ela provoca o real, evoca-o, convoca-o, escava-o, solapa-o, assalta-o, fratura-o. E por isso mesmo, né, a linguagem poética abre um estranhamento ali onde parece residir um máximo de familiaridade da língua que falamos, da língua portuguesa. Ela nos pergunta: existem limites para a linguagem? A palavra é o limite, mas que se concebe como limiar, como delimitante de um limitado inesgotável, determinante de um indeterminado, finitude, concretude de uma infinitude. Sua pujança, seu poder, seu valor se dá pelos paradoxos, porque o poema é o encontro de silêncio e palavra, porque vai ao invisível e tem comércio com nada, mas, como diz Fernando Pessoa, nada que é tudo. Daí o misterioso, o imponderável, o vigor e entusiasmo da imaginação da linguagem e o rigor, o cálculo da composição, da metalinguagem, sempre presentes na criação poética. A literatura hermenêutica da existência, ela é hermenêutica da existência. É a via de acesso ao sentido propriamente humano, uma forma superior de conhecimento compatível com a heterogeneidade radical do ser humano, com o ser e o estar
do homem no mundo, com o ser e estar do mundo no homem. Há uma mútua implicação entre uma consciência literária, poética da existência e uma concepção existencial da literatura, da poesia. E quando a gente fala consciência e concepção, estamos entendendo como uma razão vital, não meramente teórica. E literatura, então, é vida, vida é literatura, poiesis. Essa é a minha leitura, vivência da obra literária, tomando como exemplo Morte e Vida Severina. A beleza de um sim numa sala negativa, eis o valor da literatura. E eu gostaria também de chamar a atenção para esses desenhos, né, que vocês viram aí perpassando toda a minha apresentação, né, que são desenhos da carnaúba, né, que é a carnaúba e a flor de mandacaru, que são ilustrações feitas por Aurélia Ferreira, que está em Morte e Vida Severina, mas que é um projeto gráfico, tá? É um trabalho de desenho, de projeto gráfico que se fez da obra. Aqui nós temos uma bibliografia, né, com as obras que eu julguei mais importantes e que fundamentaram essa minha fala, né? Então, a do Dante, as obras que eu julguei mais importantes do Benjamin, que falam sobre experiência, também a do Harold Bloom, né? Do Ítalo Calvino, da Maria Lúcia, e até tem um texto meu, né? Que foi justamente resultado de uma aula minha de literatura, que naquela ocasião me moveu e comoveu muito quando eu li, né, Morte e Vida Severina, e cheguei aos versos finais e as lágrimas não foram contidas. E os meus alunos chegaram para mim e falaram assim: professora, por que você não escreve a sua aula tão bonita? Mostra aí como que você entende a literatura. E aí eu escrevi, é um texto bem curto, acho que no máximo tem umas 4 páginas, né? Que tem até um título, né? Eu tirei o título dessa nossa primeira conversa, né? Fui inspirada por isso. Do valor da leitura, deixar-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Bom, eu só tenho a agradecer ao Instituto Kaplum pela oportunidade, a vocês todos que assistiram, né, a essa minha fala sobre o valor da literatura. Eu agradeço bastante a presença de vocês, a participação de vocês, e espero contar com todos na próxima conversa. Um grande abraço para todos.